Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Palmeiras e Fluminense não estão apenas encantando o mundo com futebol competitivo e organizado. Eles também estão fazendo história fora das quatro linhas, especialmente quando o assunto é premiação. A classificação dos dois gigantes brasileiros para as quartas de final do Mundial de Clubes de 2025 não trouxe apenas festa nas arquibancadas e nas redes sociais, mas também um impacto direto e brutal nos cofres dos clubes. Cada um garantiu um bônus imediato de 13,1 milhões de dólares, o equivalente a mais de 71 milhões de reais, só por avançarem de fase. E isso sem contar o valor que já haviam acumulado anteriormente, somando um total de 39,8 milhões de dólares, ou seja, mais de 216 milhões de reais. E o que mais impressiona é que essa bolada colocou Palmeiras e Fluminense à frente de potências como Juventus, Inter de Milão e Borussia Dortmund no ranking de premiações do torneio. Sim, o futebol brasileiro está liderando a corrida financeira no palco mais valioso do planeta. Enquanto muitos europeus achavam que os clubes sul-americanos seriam apenas coadjuvantes nesse novo formato do Mundial, a realidade se mostrou bem diferente. Palmeiras e Fluminense não só competem de igual para igual com os grandes da Europa, como também começam a superá-los até nas cifras. E não se trata de um simples acaso. Esse avanço financeiro é resultado direto da competência dentro de campo, do planejamento fora dele e da força de duas torcidas que sabem o peso que carregam. O mais incrível é que essa liderança no ranking de premiação ainda pode crescer, porque quem chegar à semifinal do torneio recebe mais 21 milhões de dólares. E se um dos dois clubes brasileiros conseguir o feito de disputar a final, o valor sobe para 30 milhões. Agora, se algum deles levantar a taça, algo que toda a torcida alviverde e tricolor sonha há décadas, o prêmio máximo de 40 milhões de dólares será uma realidade. É dinheiro de Premier League, sendo conquistado com suor brasileiro. É nesse contexto que o Palmeiras se destaca. O clube paulista, multicampeão nos últimos anos e com um elenco consolidado, mostra que não está no Mundial apenas para participar. A cada fase avançada, o Verdão se torna mais respeitado internacionalmente, e não é exagero dizer que o nome Palmeiras já ecoa forte nos bastidores da FIFA, nas análises dos jornais europeus e nas preocupações dos técnicos adversários. O trabalho de Abel Ferreira e sua comissão técnica fez o Palmeiras se tornar uma máquina competitiva. E agora, essa máquina começa a dar frutos que extrapolam a emoção das vitórias. Estamos falando de cifras que em tempos de fair play financeiro podem mudar a estrutura de um clube por anos. São milhões que abrem portas para reforços de peso, estrutura de primeiro mundo e a manutenção de craques que antes eram seduzidos pelo futebol europeu. Do outro lado, o Fluminense também vive um momento mágico, mas é impossível ignorar que o Palmeiras já tem uma história de conquistas recentes que o coloca como protagonista. Enquanto os tricolores comemoram uma das maiores fases de sua história, o Palmeiras consolida um projeto que começou anos atrás e que agora atinge seu auge. E se engana quem pensa que o Mundial termina nas quartas ou na semifinal. O Verdão está mais do que preparado para ir além. A estrutura, a experiência internacional acumulada, a frieza em jogos decisivos e a liderança técnica e tática de Abel Ferreira são trunfos que poucos no mundo têm. E cada real, cada dólar conquistado, reforça essa caminhada. Não se trata apenas de vencer partidas, mas de se posicionar no topo da elite mundial, com autoridade e sem precisar se ajoelhar diante de nenhum europeu. E se você é torcedor do Palmeiras, essa é a hora de acreditar como nunca. Os números estão aí. Os resultados estão acontecendo, e a chance de fazer história é real. Esse é o momento de empurrar o time, seja no estádio, na internet ou na rua. Os gigantes europeus estão olhando para o Palmeiras com respeito. Não só por causa do futebol jogado, mas também pelo impacto financeiro que o clube está causando. Superar Juventus, Inter de Milão e Borussia Dortmund em premiação mostra que o Verdão deixou de ser apenas mais um participante para se tornar protagonista global. O que antes era uma promessa, agora é realidade. O Palmeiras está entre os maiores clubes do mundo em desempenho, organização e faturamento. E se a taça vier, será a consagração de uma era que já entrou para a história, mas que ainda pode ser muito maior. Próxima notícia. Palmeiras detalha como será a nova cirurgia de Paulinho. Com dores na tíbia, Paulinho tem atuado por cerca de 30 minutos durante as partidas do Palmeiras no Mundial. Atacante foi herói nas oitavas.
Autor do gol que classificou o Palmeiras às quartas de final do Mundial de Clubes, Paulinho passará por uma nova cirurgia após a competição. Depois de Abel Ferreira revelar a notícia na sequência da vitória sobre o Botafogo, o clube deu detalhes sobre a avaliação para o procedimento cirúrgico do jogador. A gente entende que as dores limitam o atleta podem piorar cada vez mais. É um atleta que faz parte de um projeto de longo prazo, é jovem, talentoso. Explicamos para ele quais seriam as possibilidades de tratamento, e entendendo tudo isso, optou-se por fazer um novo tratamento. Aqui a gente não quer que ele passe uma temporada se colocando em risco de ter outros tipos de lesão. Foi conversado novamente com ele e a comissão técnica e chegou-se à conclusão de que o melhor a se fazer fosse interromper essa fase para a gente fazer uma nova cirurgia, detalhou Pedro Pontin, coordenador médico do clube. Pontin ainda explicou que o novo procedimento consiste em utilizar uma fixação no osso da tíbia de Paulinho, com o objetivo de dar mais estabilidade ao jogador. A gente pretende usar um implante que seja resistente o suficiente para aguentar a nova carga que ele vai ser submetido posteriormente. Agrega-se a essa fixação o que a gente chama de enxerto ósseo, que é um material do próprio corpo do atleta colocado no local da lesão. Essa fixação vai prover estabilidade para aguentar futuramente as cargas de treinos e jogos que o atleta será submetido, declarou o médico. Paulinho chegou ao Palmeiras no início da temporada, sendo anunciado no último dia de 2024. Ainda de acordo com Pedro Pontin, o atacante se apresentou ao clube em condição especial, pois ainda se recuperava da lesão que sofreu no seu antigo clube, o Atlético Mineiro. Ele veio contratado de uma equipe que ao longo do ano, diagnosticou uma reação de estresse na tíbia. Foi constatado uma fratura de estresse. Ao longo da última temporada ele jogou, de acordo com o que já foi amplamente divulgado, com muitas limitações. De maneira conjunta com o antigo departamento médico da equipe, foi planejado fazer um tratamento ao final da temporada. Ele foi operado por essa equipe e nós recebemos o atleta com 15 dias de cirurgia, já com todas as informações necessárias em relação ao que ele havia passado e o procedimento que foi submetido, para a gente dar sequência ao processo de recuperação, explicou. A cicatrização da lesão durou entre 3 e 4 meses. De acordo com o médico do Palmeiras, o período estava dentro do prazo previsto. Depois disso, a programação da recuperação passou por um cronograma de reabilitação física até que o jogador pudesse treinar com o elenco e estrear. A primeira partida do atacante com a camisa do Verdão aconteceu em abril, na vitória sobre o Corinthians por 2-0. Assim, Paulinho chegou para a disputa do Mundial de Clubes com um planejamento especial. O jogador tem atuado por cerca de 30 minutos durante a partida, sob uma carga avaliada pelo departamento médico do clube, junto com a comissão técnica comandada por Abel Ferreira. A gente fez um planejamento para que ele pudesse participar do Mundial com uma performance esperada para ele, porque é um atleta que tem um talento, uma qualidade técnica muito alta e que precisava ter um físico para conseguir entregar esse resultado. Então, durante a preparação, conciliando todos esses fatores, a gente conseguiu trazer para o Mundial em uma condição em que a carga fosse controlada. Estipulamos uma minutagem para que ele se sentisse confortável para desempenhar o jogo e participar dos treinos, revelou Pedro Pontin. Apesar do controle de carga, Paulinho segue com dores e por isso passará pela nova cirurgia ao final do Mundial de Clubes. O jogador foi contratado como reforço de peso para a atual temporada palmeirense. Mesmo com as dores e a previsão da cirurgia, ele segue à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Chelsea, pelas quartas de final da competição intercontinental. O duelo acontece na sexta-feira, 4, a partir das 22 horas, de Brasília. Próxima notícia. Após uma noite histórica para o futebol brasileiro em que o Fluminense venceu ninguém menos que a vice-campeã da Champions League, a poderosa Inter de Milão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o técnico Renato Gaúcho não segurou as palavras. Em meio à empolgação pela classificação e aos holofotes do mundo apontados para o tricolor carioca, Renato surpreendeu ao direcionar elogios, e também um leve toque de rivalidade, ao Palmeiras e ao técnico Abel Ferreira. O comandante do Flu foi claro, reconhece a força do Verdão, respeita o trabalho do português, mas deixou no ar que seu time também está pronto para assumir o protagonismo internacional. Renato, com seu estilo direto, afirmou que o futebol brasileiro não pode mais ser reduzido a um único clube ou a um único técnico, jogando luz na briga silenciosa que começa a se formar entre Palmeiras e Fluminense pela supremacia do continente. Durante a coletiva pós-jogo, quando questionado sobre os possíveis adversários nas próximas fases, Renato não hesitou em falar do Palmeiras.
Ele elogiou a consistência do time paulista, afirmou que o elenco do Verdão é experiente e bem treinado, e que Abel Ferreira construiu um projeto vitorioso no clube. No entanto, completou dizendo que o Fluminense também está mostrando que pode competir de igual para igual com qualquer gigante, seja europeu ou brasileiro. Para ele, a vitória contra a Inter não foi um acaso ou sorte de um jogo inspirado, mas sim fruto de um planejamento que começou muito antes. Renato fez questão de destacar que seu time joga bonito, envolve o adversário e tem coragem de enfrentar qualquer um de peito aberto, e essa ousadia, segundo ele, é o que diferencia os grandes dos históricos. Em um dos momentos mais marcantes da entrevista, Renato foi perguntado se vê o Palmeiras como favorito entre os brasileiros no Mundial. A resposta veio afiada, como de costume: favorito para quem? O futebol não se joga com nome nem com currículo. Se fosse assim, a Inter teria passado pela gente com tranquilidade, e olha no que deu. A provocação foi clara, mas não desrespeitosa. Renato ainda completou: o Abel é um grande treinador, mas o futebol brasileiro não pode ter só um protagonista. O Brasil é gigante demais para isso. A imprensa europeia está começando a enxergar que temos mais de um time pronto para brigar de igual para igual com qualquer clube do mundo, e o Fluminense está aí para provar isso. A declaração caiu como uma bomba e já está viralizando nas redes sociais. Nas redes, torcedores do Fluminense celebram não só a vitória sobre os italianos, mas também a postura firme de Renato em defender seu elenco e colocar o clube entre os grandes do cenário internacional. Já os palmeirenses dividem opiniões. Alguns concordam que a vitória tricolor é um grande feito e valorizam o futebol brasileiro como um todo, enquanto outros encaram as falas de Renato como uma tentativa de se igualar a um Palmeiras que vem colecionando conquistas nos últimos anos. O fato é que, com essas declarações, o técnico do Flu reacende uma rivalidade que promete ferver nas próximas fases da competição. Se o destino quiser, essa disputa verbal poderá se transformar em duelo direto dentro de campo. Com dois dos maiores clubes do país vivos na briga pelo título inédito, e com os treinadores trocando indiretas em coletivas, o clima esquenta ainda mais. Palmeiras, com sua disciplina tática, e Fluminense, com seu futebol envolvente, representam duas formas distintas de jogar, mas que têm algo em comum: a vontade de fazer história e mostrar que o Brasil está de volta ao topo do futebol mundial. Renato, ao provocar e ao mesmo tempo reconhecer o valor do adversário, criou um novo enredo dentro da narrativa do Mundial. Agora, mais do que nunca, os olhos se voltam não só para o que acontece em campo, mas também para os bastidores e declarações que inflamam a torcida e aumentam ainda mais a expectativa por um possível confronto verde contra tricolor. E aí, torcedor, o que você achou das falas de Renato Gaúcho? Foi apenas sinceridade ou ele quis mexer com os ânimos do Palmeiras e de Abel Ferreira? Será que estamos caminhando para um clássico brasileiro nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com os amigos e não se esquece de se inscrever no canal. Porque se tem um Mundial pegando fogo com rivalidade, provocação e futebol de altíssimo nível, a gente vai estar aqui contando tudo nos mínimos detalhes para você.